Porque louvar o Senhor quando o armário está cheio é fácil. Louvar a Deus quando tem saúde é fácil. Louvar a Deus quando as portas estão abertas é muito fácil. Mas quero ver louvar a Deus no luto. Eu quero ver louvar a Deus quando o marido vai embora. Eu quero ver louvar a Deus quando muitas das vezes você abre a tua despensa e não tem nada. Porque Deus, Ele prova todo aquele que Ele ama. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nem por isso nós podemos deixar de adorar o Senhor. Verdade, Deus. Porque todos os servos do Senhor foi provado. E nós somos provados como ouro no fogo. Para obter alguma coisa da parte de Deus, primeiro Ele vai nos provar, Ele vai nos amassar. Para ver se verdadeiramente eu e você estamos aptos para receber alguma coisa da parte de Deus. Aleluia. Do céu, irmão, louvado seja o nome do Senhor. É sofrendo aqui nessa terra, é padecendo para chegar lá. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos dos nossos irmãos aí fora que têm perdido as suas vidas por amor de Jesus, mas não negam o nome dele. Aleluia. E muitas das vezes nós vamos para um culto como esse. Primeira coisa que muitas das vezes iam ver é vontade de parar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem países aí fora que as pessoas estão perdendo vidas porque não pode abrir a boca para adorar, não pode abrir a boca para pregar a palavra do Senhor, não pode abrir a boca para glorificar esse Jesus, enquanto eu e você podemos. E muitas das vezes nós se acovardamos devido à situação, às lutas que temos enfrentado. O que nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é aquele que garante vitória na minha e na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez nós achamos que a nossa luta tem sido grande, mas vai piorar, tá? Não adianta eu querer pregar uma coisa que muitas das vezes as pessoas têm pregado que vai melhorar, porque não vai. É verdade. Não vai. Porque o descanso da igreja de Deus não é na terra. Aleluia. Não é aqui. Louvado seja Deus. Jesus, uma certa vez, quando ele veio, ele falou que o reino dele não era aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso descanso não é aqui. A nossa morada não é aqui. Louvado seja Deus. Mas tem um céu, tem uma casa celestial que nos espera. Aleluia. Mas para ir para lá, nós temos que, louvado seja o nome do Senhor, suportar tudo aqui. Para que naquele grande dia, o Senhor lembra de nos chamar. Porque o que vai salvar não é talento. Talento não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar nós para o céu é uma vida de obediência. Olha aí. Seja o nome do Senhor. Aleluia. Uma vida de renúncia. Renunciar tudo aquilo que muitas das vezes faz separação de eu e Deus e de você e Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor é aquele que contempla os nossos passos. O Senhor é aquele que contempla nossas vidas. O Senhor é aquele que está com os olhos atentos, nos contemplando tudo aquilo que nós temos feito diante do Senhor. E nesta noite que o Senhor coloca em meu coração. E se Ele voltasse agora, como que estaria eu e você? Meu Deus. Será que nós estamos prontos? Olha aí, Jesus. Será que se a trombeta soar agora, nós estamos prontos para ouvir o soar da trombeta? Aleluia. Porque tem muitos crentes que já estão dormindo no sono da indolência há muito tempo. Verdade, Deus. Tem muitos crentes, irmãos, que já se acomodou tem muito tempo. Tem crente que já não ora mais. Perdeu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o contato com Deus. Nós que servimos a Deus, nós não podemos perder o contato de falar com Deus. Porque o mundo espiritual é perigoso, ele existe. E se você, louvado seja o nome do Senhor, não viver uma vida de oração, você não vai suportar. Assim eu também, se eu não orar, eu não permaneço de pé. Eu não consigo ficar na presença de Deus sem orar. Louvado seja Deus, porque a nossa oração ela é oxigênio. A oração é que nos mantém vivos, porque a oração ela é contato de você e Deus, Deus e Deus. Louvado seja
seja o nome do Senhor. Maravilha! É através da oração que o Senhor revela os mistérios. É. Através da oração que o Senhor começa a mostrar onde o diabo tem atuado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos entender que Jó, louvado seja Deus, mesmo ele ali, perdeu seus filhos. A primeira coisa que ele fez foi rasgar suas vestes, se prostrar diante do Senhor para adorar. E nesta noite, não importa o que você tem passado, se rasga diante de Deus para adorar, para servir em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor, porque o teu compromisso é com Deus. É Ele que vai te honrar, é o nome dEle na sua vida que vai ser glorificado. É só questão de tempo, porque tudo isso que você tem vivido é para a tua experiência, é para amanhã ou depois você ter algo a passar para muitos que vai estar passando o mesmo processo. Você vai poder falar que Deus ele faz, porque Deus ele é fiel, assim como ele tem feito na minha e na sua vida. Ele tem poder para fazer na vida daqueles também que está passando a mesma situação. Aleluia! Seja um canal de Deus, seja instrumento de Deus. Abre a tua boca para falar do amor de Jesus. Talvez tem pessoas que falam assim: eu não sei pregar, irmão. Todos nós sabemos pregar. A nossa vida é uma pregação. Olha de onde o Senhor nos tirou, quem nós éramos, quem hoje somos. Isso é uma pregação. Isso é testemunho vivo para muitos que olham para você e falam: outrora era uma desgarrada, outrora era perdida e hoje está ali uma serva do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai dizer que sobre nós tem uma nuvem de testemunho. Então todo dia tem alguém te observando. Todo dia tem alguém me observando para ver se de fato nós servimos a Deus de verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Que nós possamos, irmãos, ter zelo, respeito e honrar o nome do nosso Deus. Louvado seja Deus. A gente vai ver tantas pessoas que têm brincado com o nome do Senhor, têm brincado com línguas estranhas, têm escarnecido da palavra do Senhor, têm zombado, mas vai chegar o acerto de conta. Vai chegar o dia que o Senhor não vai ter pego ninguém por inocente. Ninguém vai ser inocente e vai ter que acertar conta com o grandão da Galileia. Porque tem muitas pessoas que têm brincado com o nome do Senhor. Não pode brincar com qualquer coisa, mas com a palavra de Deus nós não podemos brincar. Porque o Senhor diz a palavra que Ele não se escarnece. E de Deus ninguém se zomba. De Deus ninguém se zomba, porque Deus ele não é menino. E Ele também não dá oportunidade para ninguém brincar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. São tantas pessoas, muitas das vezes, falando coisas que Deus não tem nem falado. E muitas pessoas têm falado que é Deus. Deus vai começar a matar muitos crentes que dizem aí que é Deus falando. Assim como o Senhor matou aquele profeta ali, quando Jeremias batia de frente contra o que estava errado. E ali o profeta foi profetizar o que nem era Deus. E ali o Senhor matou aquele profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E vai chegar o acerto de conta, porque é necessário. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem muitas pessoas que têm escarnecido do nome de Deus. Tem muitas pessoas que têm brincado com o nome de Deus, muitas das vezes revelando o CPF. Irmão, Deus não está preocupado em revelar o número de CPF, não, porque até o diabo conhece CPF. A única preocupação de Deus com o CPF, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é para saber para onde o nosso CPF está indo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o CPF, quando a vida acaba, o CPF de fato, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele é encerrado. Mas a pergunta de Deus para mim e para você nesta noite: como está a nossa vida diante do Senhor? Aleluia! No momento, a trombeta irá soar. E se nós não estivermos ligados, nós não vamos ouvir a trombeta soar. É tempo de nós começar a entrar no concerto. Louvado seja Deus. Porque tem muitas pessoas que estão achando, irmãos, que tudo está passando batido nos olhos de Deus. Mas não está passando. No momento certo, Deus ele vai agir. Ele diz a palavra do Senhor que o Senhor vai ferir povos e nação com vara de ferro.
seja Deus, e todo o tempo o Senhor ele tem nos despertado para consertar. Nós estamos vivendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem vezes que eu converso com meu esposo, o mundo está até pior que Sodoma e Gomorra. É tanta igreja falando que é a igreja de Cristo, vivendo um evangelho promíscuo, um evangelho prostituído, que não tem diferença de nada mais. É homem com homem, mulher com mulher. Louvado seja o nome do Senhor, achando que isso tem agradado a Deus. Mas Deus ele vai vomitar, porque isso não agrada a Deus, porque o Senhor ele fez macho e fêmea. Louvado seja o nome do Senhor. O sistema pode até querer mudar, mas a palavra ainda continua sendo a mesma. Essa palavra aqui é santa, e se ela é santa, ele ensina eu e você ser santo em toda maneira de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós não venhamos cair aí muitas das vezes, enquanto que as pessoas têm falado, porque diz a palavra do Senhor que vai chegar um tempo que aquilo que não é, que é certo vai passar a ser errado, e o que é errado vai passar a ser certo. Já chegou esse tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem lugar que você já não pode pregar mais, porque as pessoas não aceitam. Tem colégio que você não pode pregar. Hoje em dia tem muitos colégios que têm impedido até as nossas crianças ali de orarmos. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de eu e você, como igreja do Senhor, nos unir em oração, porque a Bíblia não fala que o Senhor ele não habita em templo feito por mão de homem. O templo é eu e você. É você que é a igreja de Cristo. É no teu coração que o Espírito de Deus habita. E nesta noite vamos interceder em prol da nação brasileira. Vamos interceder em prol da igreja brasileira, porque são tanta divisão no meio do povo de Deus, é tanta confusão. É a igreja que muitas das vezes impede de você visitar outra igreja. O céu é um só pastor, é um só Senhor. Somos irmãos em Cristo Jesus. Somos uma família. Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. A minha guerra não é contra você, a tua guerra não é contra mim. A nossa guerra é contra príncipe e potestade, as hostas do inferno, é contra o diabo. Essa é a nossa guerra, de dia e de noite, que nós temos que guerrear contra o nosso adversário. E para vencer o nosso adversário é com jejum, primeiramente, irmão. É vigiar, porque também não adianta você jejuar, orar e não vigiar. Quando é para vigiar. Aleluia. Então que nós possamos nos unir em oração, que nós não devemos deixar de adorar o Senhor, como Jó continua adorando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Perdeu tudo pelo momento, mas o Senhor restituiu. E nesta noite o Senhor vai começar a restituir tudo aquilo que você perdeu. Eu não sei o que você perdeu, mas o Senhor sabe. E nesta noite o Senhor vai restituir tudo aquilo que o teu adversário tirou de você. Deus vai te trazer de volta. Deus vai colocar nas tuas mãos e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque o Senhor ele é fiel. Aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para terminar. Tudo que ele te prometeu vai cumprir. Vai cumprir. É necessário você somente confiar. Continua na tua caminhada, continua nessa marcha, continua clamando, continua adorando. Não importa o que as pessoas têm falado, não importa se alguém bateu um martelo. Deus continua sendo o Senhor da tua vida. Deus continua guerreando em prol da tua vida, e Ele não esqueceu nenhuma promessa. A promessa ela não tem tempo de validade. Olha aí! A promessa ela é cumprida na vida daqueles que permanecem. Louvado seja o Senhor. Se você tem promessa, continua adorando. Se você tem promessa, continua glorificando. Se você tem promessa, continua agradecendo por tudo aquilo que o Deus tem permitido na tua vida, porque todas as coisas essa glória para o bem daquele que ama Deus. Talvez
vida seja glorificado. Louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele é fiel. Continua nessa tua caminhada. Em vez de você querer desabafar com o teu melhor amigo, talvez muitas das vezes você tenha o hábito de colocar no status, né? Do WhatsApp, Instagram, talvez Facebook. Fecha, entra para tua casa, entra para o teu quarto, fala com o teu pai em secreto, porque o teu Pai Celestial é o nosso Deus que vai fazer e vai mudar e tem poder para mudar o rumo da tua vida. Eita glória! É só Ele que pode fazer alguma coisa e Ele faz, porque Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós possamos somente crer, confiar, adorar o Senhor em meio ao vento, em meio à tempestade, porque o Senhor, Ele é aquele que está no controle do vento, da tempestade. Louvado seja Deus, e Ele é fiel para nos honrar nessa terra. Tudo que passamos é somente um momento, porque vai passar. Eita, e a glória do nosso Deus vai ser manifestada na nossa vida. Mas continua na perseverança, continua na obediência de servir a Deus. Talvez você, pela luta, tenha deixado de lado aquilo que o Senhor pôs na tua mão. Ei, talvez você não quer mais fazer para o Senhor. Volta a fazer aquilo que o Senhor colocara nas tuas mãos. Volta a trabalhar para o Senhor, porque o Senhor, Ele não deve ninguém e jamais ficará devendo. Louvado seja Deus. E tudo que eu e você faz para Deus naquele grande dia, ainda que você não venha ser recompensado aqui, mas lá você vai ser, porque diz a palavra do Senhor livro de Apocalipse, que Ele tem guardado para cada um uma grande recompensa. Eita, olha aí, meu Deus! Então o teu trabalho, louvado seja o nome do Senhor, para o Senhor tem êxito, tem ganho, porque Aleluia. o Senhor vai te recompensar. Seja canal de Deus. Quando Deus mandar você pregar a palavra do Senhor, prega. Quem sabe muitas das vezes Deus te incomoda para você orar por alguém, ora. Se você tem a oportunidade de falar desse Jesus, fala. Louvado seja o nome do Senhor. Não se intimida, porque você é vaso escolhido na mão do Senhor. Você é instrumento. Você é ferramenta de Deus. E Deus não chamou ninguém aqui para ficar sentado. Quem fica sentado é prego. Nós somos vaso. E vaso de barro, ele é movido na mão do oleiro. Deixa Deus te usar. Deixa Deus, louvado seja o nome do Senhor, desembarcar você para ser instrumento na vida de alguém. Deixa Deus, Aleluia, seja o nome do Senhor Jesus, te usar como ferramenta para ganhar alma por reino dele, porque foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou, para ir de pregar para todo mundo o evangelho, para povos e nações. Para isso que o Senhor Jesus nos chamou, porque cada um aqui tem um chamado de Deus, mas o chamado é único, de que? De pregar a palavra de Deus, porque o nosso trabalho nessa terra é ganhar almas para povoar o céu. Foi para isso que Jesus nos chamou, para povoar o céu, ganhar almas, porque tem muitas almas se perdendo, muitas vidas têm sido ceifadas, mas nessa noite o Senhor quer te usar para ser a porta-voz da voz dele, para falar do amor para essas pessoas também, para aquele jovem que está lá, muitas das vezes no mundo do tráfico. Louvado seja o nome do Senhor. É pessoas que são sedentas de Deus, mas muitas das vezes não tem força. Louvado seja Deus. Que eu e você possamos ser instrumento, boca de Deus, para falar do amor de Deus para essas pessoas. Porque nós sabemos que quando Jesus ele chega, ele muda a vida, ele muda a história. Ele é aquele que traz vida, ele é aquele que traz saúde, oh, glória! Ele é aquele que restitui, ele é aquele que quando chega, alguma coisa acontece, porque ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha. Então que eu e você possa tomar posse desta palavra
nessa noite a